e eu gostaria de começar esta reflexão sem citar a princípio um texto. Nós vamos citá-lo durante a palavra que daremos, mas é importante que você acompanhe. Eu quero chamar antes aqui as crianças até 6 anos, não é? A gente está entendendo que as crianças a partir de 6 anos, elas já podem ficar no templo, né? Sendo assim, participantes do momento de adoração e do culto ao Senhor. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que venha abençoar a vida dos nossos pequeninos. Vamos orar por eles, irmãos, e vamos orar pela palavra do Senhor que será ministrada neste lugar. Feche seus olhos, vamos orar. Quero pedir ao irmão Gessé, faz essa oração, por favor, entregando nas mãos do Senhor as crianças e também esse momento aonde estaremos refletindo sobre a palavra do Senhor. Estamos mais uma vez para rogar e pedir a Ti, Senhor, pelos nossos pequeninos, nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus. Assim, Deus, abençoe o culto deles, Pai, receba a adoração, que haja entendimento, Senhor, do que as professoras vão estar ensinando, para que possam crescer, Senhor, servos Deus, Pai, na Tua casa, entendendo, Pai, a Tua palavra, com amor a Ti, Deus. Também pedimos, Pai, pelo ministro, Senhor, da igreja, trazendo a palavra, para servir, ser com ele, Deus, com a palavra ministrada nos nossos corações, possa, Senhor, frutificar, Deus, e assim possamos dar tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Queridos, preste atenção nesta palavra. Nós recebemos hoje 5 novos membros da nossa igreja, nós batizamos pessoas hoje. Nós hoje temos uma oportunidade de celebrar aquilo que o Senhor está fazendo na vida da Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes. E muitos ficam felizes porque o número de membros da igreja está crescendo. Se bem que o foco da igreja não tem que ser o crescimento, né, numérico da igreja em si. É importante que a igreja cresça em número, mas o mais importante é que pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus, não é isso? Então o foco tem que ser as pessoas e não a estatística. Nós não podemos tratar as pessoas como números, não podemos tratar as pessoas como sendo estatística, não é? Porque até mesmo nenhum de nós gosta de ser tratado como número ou como estatística. Quando você está numa fila, você está em algum lugar e te chamam pelo número, você fica até sem graça, não é? Olha, o número tal, quem é o número tal? Aí você fala, será que não tem uma maneira de me chamar pelo nome? Eu que trabalho num hospital, por exemplo, saiu lá o direito dos pacientes, e um dos direitos dos pacientes é ser identificado pelo nome e não pelo número do prontuário. As pessoas têm história, as pessoas têm nome, as pessoas têm uma caminhada que não podem ser, não é, resumida ou simplesmente citada como um número a mais, como uma estatística na vida da igreja. E aí, irmãos, é importante a gente saber que mesmo que haja um acréscimo no número de pessoas, é importante para nós as pessoas que se sentam neste banco para servir a Deus, para estar na presença de Deus usando os seus dons para abençoar a igreja do Senhor Jesus. Essas pessoas são chamadas a fazer diferença neste lugar. E assim, caminhando junto com a família de Cristo aqui,
sejamos bênção um na vida do outro. Agora, se vocês perceberem bem, há geralmente 3 tipos de crentes na igreja. Há aquelas pessoas que são simplesmente membros. Elas aderem a uma instituição. Elas fazem parte de uma organização religiosa. E por mais que essas pessoas fiquem um longo tempo sem aparecer na igreja, essas pessoas batem no peito e dizem: eu sou membro da igreja, o meu nome está no hall de membros da igreja. E elas se sentem bem assim. Elas acham que desta forma estarão sendo supridas nas suas necessidades, pelo simples fato de terem os seus nomes arrolados no hall de membros de uma organização ou instituição religiosas. Um outro grupo de crentes são aqueles que, decepcionados com a instituição, não fazem mais parte de igreja nenhuma. É aquele tipo de pessoas que viu algum defeito na igreja, viu algum erro de alguém, viu alguma dificuldade na caminhada e resolveu e bateu o martelo e disse: olha, a partir de hoje eu não vou entrar em nenhuma outra igreja. Eu tenho a minha relação com Deus em casa mesmo, eu vou ali e leio a minha Bíblia, eu ligo a televisão e vejo um pregador daqueles famoso falar de Deus, e a minha relação então com Deus é direta, sem ter nenhum tipo de intermediário. Sou eu e Deus. Quem precisa de uma igreja para viver segundo essas pessoas? Esses são chamados hoje dos tais desigrejados. Acham que a igreja não é importante na sua caminhada cristã. E existem aqueles que estão na casa de Deus, que estão caminhando diante do Senhor, que não se contentam apenas em ter os seus nomes no hall de membros da igreja, mas sabem que precisam atuar para serem bênção na vida daqueles que caminham junto com Ele. Esses não são simplesmente membros da igreja, esses são igreja de Cristo. E você, irmão, que está sendo recebido hoje, você não está sendo recebido hoje para ser apenas um membro da igreja. Você não está sendo recebido hoje para ter apenas o teu nome inscrito no hall de membros da igreja presbiteriana de Marechal Hermes. Você está sendo recebido para ser igreja neste lugar, para estar caminhando junto com o povo de Deus, para ser bênção aonde você estiver, para ser, não é, um suporte para aqueles que, estando mais fracos, encontrarão em você e nas suas palavras o apoio necessário para caminhar sem dificuldade. É sobre esse tipo de crente que eu quero falar nesta noite. É sobre aqueles que se consideram igreja de Cristo, não apenas membros de uma instituição, não aqueles que estão afastados da igreja por algum tipo de decepção, mas aqueles que sabem, que percebem, que têm a certeza de que são igreja de Cristo. E aí eu quero compartilhar com você uma pesquisa feita nos Estados Unidos por um instituto chamado Grey Matter. Este instituto, ele fez uma pesquisa entre 10 denominações nos Estados Unidos, e eles fizeram uma pergunta para os membros destas 10 denominações, e a pergunta que eles fizeram é: se essas pessoas foram convidadas ou não a fazer parte de uma igreja, aderindo oficialmente a esta igreja. E essa estatística vai dizer o seguinte: 33% das pessoas responderam que ser membro de uma igreja não é importante. 19% das respostas não tinham certeza se um dia foram chamados ou não para se tornarem membros da igreja. 40%
daqueles que responderam, disseram que alguém chegou perto deles e os convidaram a se tornar membros da igreja na qual eles participaram. Agora vejam, irmãos, o surpreendente nisto: 33%, um terço das pessoas que foram ali perguntadas, disseram que não era importante para eles se tornar membros oficiais de uma igreja. E o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é sobre a importância de ser igreja de Cristo, a importância de você estar caminhando junto com uma comunidade da fé, a importância de você ser alguém que está sendo acompanhado, acolhido, que está sendo trabalhado dentro de uma comunidade de fé. O que eu gostaria que você saísse daqui entendendo é que esses 33% de pessoas que responderam que não era importante fazer parte de uma igreja, eles certamente terão muitas dificuldades de continuar a sua caminhada cristã sem se desviarem no meio do caminho, porque numa comunidade de fé não existe voo solo, não existe ministério sozinho. Nós fomos chamados para viver como um corpo. A Bíblia diz: há um só corpo, e nós somos membros deste corpo. É por isso que você, como membro da igreja de Cristo, como parte da igreja de Cristo, deve ter a consciência da tua importância neste lugar, e como a igreja é importante na tua vida. E eu gostaria de falar com vocês, irmãos, sobre 3 oportunidades que Deus dá para o crente quando ele se torna membro da igreja de Cristo. A primeira oportunidade que Deus dá quando um crente ele se torna membro da igreja de Cristo é a oportunidade de viver em comunidade, de viver em comunhão. Olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo 10, verso de número 25. Hebreus 10, capítulo 10, verso 25, diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O apóstolo Paulo, escrevendo à comunidade dos hebreus crentes, ele faz um alerta àquela comunidade, sabendo que muitos estavam se afastando da comunidade da fé. Ele faz um alerta para aquelas pessoas dizendo: não deixemos de nos congregar, como é o costume de algumas pessoas. Paulo está enfatizando a importância de se caminhar dentro da família da fé. Ele está falando sobre aquele momento aonde nós fazemos parte do corpo de Cristo. E muito mais, irmãos. Paulo sabia que viver em comunidade é um grande desafio. Viver em comunidade é perturbador, porque exige de nós, de cada um de nós, o lidar com uma outra pessoa que nem sempre tem os mesmos gostos e nem sempre tem as mesmas características que nós, mas foi colocado lá, não para ser igual a nós, mas para nos completar. Esse é o sentido de vivermos em comunidade, irmãos. Esse é o sentido de vivermos em família da fé.
é de nos aquecermos uns aos outros. Não teremos os mesmos gostos. Um gosta, não é, de música mais jovem, outro gosta mais de música de coral, e graças a Deus que neste lugar os tipos de música convivem sem nenhum tipo de conflito. Uns gostam, não é, de um momento mais silencioso, outros gostam de um momento de uma adoração mais vibrante. Nós temos características diferentes nas quais Deus coloca numa mesma comunidade para promover, não é, o nosso crescimento e desenvolvimento. Nem sempre aquelas pessoas que conviverão com você falarão daquilo que você gosta, daquilo que você quer ouvir, mas ela pode ser usada por Deus para falar aquilo que você não gosta de ouvir, mas falar aquilo que você precisa ouvir. Há necessidade de vivermos em comunidade, e Deus nos dá a oportunidade, quando nos coloca numa família da fé, de nós vivermos em comunidade para experimentarmos o calor da comunhão do corpo de Cristo. Pensem num porco-espinho. Conta-se uma história de um porco-espinho que, junto com a sua família, estava passando e começando a passar um rigoroso inverno. E aí, não é, no meio desse rigoroso inverno, eles estavam passando dificuldades, porque todos estavam com frio. E começou a morrer gente dentro, ou melhor, começou a morrer, não é, animais dentro daquela família de porcos-espinhos. E aí, não é, aquele que é mais antigo falou o seguinte: olha, nós só podemos passar por esse inverno se a gente se juntar um pouquinho mais. Vamos se juntar, vamos estar ali juntos para poder, não é, o calor do nosso corpo aquecer o corpo do outro. E assim fizeram, né? Se juntaram e passaram a noite daquele inverno muito mais aquecidos do que estavam anteriormente, e não morreu ninguém naquela oportunidade. Mas aí alguns dos porcos espinhos falaram o seguinte: olha, não vamos repetir essa experiência, porque nós juntamos e realmente ficamos aquecidos, mas o espinho do outro me feriu, e eu fiquei aqui, né, meio assim, desconfortável, né, com aquela situação. E durante alguns dias se separaram novamente, morreram outros, e no meio daquela situação todas, eles perceberam o seguinte: é melhor estar juntos, não é? Mesmo com algumas espetadas ali, e ter o seu corpo aquecido, do que eles estar separados e morrerem pelo rigoroso inverno que estava passando naquele lugar. Irmãos, a igreja não é um lugar de gente perfeita. A igreja não é um lugar de pessoas nas quais você não terá nenhum tipo de dificuldade de relacionamento. Nós somos pessoas que têm temperamentos diferentes, temos pensamentos diferentes, temos tipos e maneiras de lidar com situações diferentes. Mas Cristo, quando entra no nosso ser, quando Ele muda a nossa vida, quando o Espírito Santo faz parte e conduz o nosso entendimento, então essas diferenças são minimizadas. E nós caminhamos, mesmo com um grupo ou uma comunidade eclética, não é? Com diferentes características, mas sob a mesma objetivo de ter na vida do nosso próximo, vê-lo sendo aquecido e sendo trabalhado para caminhar junto com a fé cristã. Quando eu disse que viver em comunidade é um desafio, porque quando você entra numa comunidade, você precisa exercitar a tua paciência, o teu domínio próprio, a manifestação de amor. Você precisa trabalhar várias áreas da tua vida, e isso vai fazer com que você abençoe a vida das pessoas através
do fruto do Espírito que Deus vai manifestar na tua vida. Eu não sei, irmãos, se eu esteja falando com pessoas que um dia ficaram decepcionados com a comunidade da fé e se afastaram da igreja e hoje não vivem mais na comunhão de estarem servindo a Deus em algum lugar que se chama Igreja de Cristo. O que eu quero dizer para você é que o lugar aonde você tem que estar é numa família da fé, porque neste lugar Deus vai tratar de você, Deus vai usar pessoas para cuidar de você, Deus vai abençoar a tua vida. E aí, irmãos, nós seremos completos quando nós estivermos juntos. Aquelas situações de que alguém sentou no teu lugar, de que a pessoa escolheu uma música que você não gosta, situações que podem ser resolvidas numa simples conversa, não podem, irmãos, nos afastar um dos outros. Não fomos criados para viver separados uns dos outros, fomos criados para viver em comunidade, e vivendo em comunidade, nós somos mais fortes. Existe alguém que hoje está desigrejado? Existe alguém hoje que está ferido por alguma circunstância que aconteceu dentro da comunidade da fé? Eu quero dizer para você que essas coisas não deveriam acontecer, mas acontecem. Mas este é o melhor lugar para se estar, porque neste lugar Deus trata não apenas do ferido, mas daquele que feriu, não apenas daquele que foi ofendido, mas daquele que ofendeu, porque, irmãos, nesta caminhada nós somos um corpo. E Paulo vai dizer no livro de Efésios capítulo 4, que devemos lutar juntos pela unidade da fé evangélica. E lutar é porque é difícil viver em comunidade, mas quando lutamos, nós extraímos o melhor da vida em família, porque Deus está neste lugar, e a vida em comunhão é uma vida que cura, é uma vida que restaura, é uma vida que fortalece. Deus dá uma oportunidade para você hoje, e esta oportunidade é de vivenciar a comunhão. Quem é da família da fé, quem é da Igreja de Cristo, vivencia a comunhão. E quem está lá fora, sozinho, caminhando sem uma comunidade da fé, eu volto a dizer, dificilmente manterá o seu coração aquecido, dificilmente seus passos continuarão dentro de um trilho que o levará ao crescimento e desenvolvimento, porque o nosso lugar é na Igreja de Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, sendo tratados e cuidados pelo Senhor, amém? Essa é a primeira lição que eu quero trazer para você. A comunidade da fé, a Igreja de Cristo, é ter a oportunidade de vivenciar a comunhão. Agora, há uma segunda lição que eu quero trazer para você. Quando nos tornamos membros da Igreja de Cristo, nós temos a oportunidade de sermos tutelados. E isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Ainda no livro de Hebreus, se você abrir no capítulo 13, no verso 17, o apóstolo Paulo, ele vai frisar algo muito importante, logo no começo desse versículo. Hebreus 13, 17, ele diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Em síntese, irmãos, Paulo está falando que existem guias, existem líderes, existem pessoas que foram chamados pelo Senhor para serem os seus tutores
tutores que cuidarão de você. E se você está numa comunidade da fé, se você está como igreja de Cristo, você é cuidado, você é tutelado, você é seguido, você é acompanhado por uma liderança que ora, que cuida de você e que tem o respeito para que a sua caminhada seja uma caminhada sem muitos conflitos. Essa é a vantagem daquele que vive numa comunidade de fé. Ele é incentivado, ele é auxiliado nas suas dificuldades, e não apenas isso, quando ele erra, ele é corrigido, e bendito seja aquele que tem alguém que corrige, para que assim o seu caminho seja um caminho de retidão, e lhe mostre que no seu erro há necessidade de arrependimento e de mudança na sua caminhada. Esses guias alertam sobre os tropeços e perigos no meio do caminho, e a correção é necessária para que haja uma vida saudável diante do Senhor. Sabe qual é a grande dificuldade hoje? Uma das grandes dificuldades: existem muitos crentes rebeldes, que se rebelam contra os seus tutores, os seus líderes, são senhores de si mesmos, e enquanto esses líderes forem fiéis às Sagradas Escrituras, é um privilégio para você, que faz parte da Igreja de Cristo, tê-los na sua vida. Você já agradeceu, por exemplo, pela vida do seu pai e da sua mãe, que são os seus primeiros tutores no caminhar com Deus? Quantas vezes você já agradeceu a Deus por aqueles momentos aonde a tua mãe te ensinou a orar, por aqueles momentos aonde o teu papai sentou do teu lado, abriu a palavra de Deus e pediu para você ler um trecho das Escrituras, no qual você nunca mais esqueceu? Você já agradeceu a Deus pelos líderes, professores de escola dominical, que investiram tempo para ensinar você sobre alguns conceitos importantes da palavra de Deus? Quantas vezes domingo de manhã você veio na igreja, sentou ali, tua família confiou em você aos cuidados daqueles líderes que ensinaram conceitos importantes para a tua vida? Você já agradeceu a Deus pela vida do teu pastor, pelos presbíteros, diáconos, por aquele que foi presidente dos jovens, aquela presidente das senhoras, dos homens, aquele presidente das crianças, dos adolescentes, que conduziu você durante tanto caminho? Irmãos, Deus nos dá tutores para cuidar de nós, para que assim não nos desviemos da sã doutrina, para que não sejamos senhores de nós mesmos, tomamos decisões segundo o nosso coração, segundo o nosso entendimento. Não é assim que se faz na casa de Deus. Quando respeitamos os nossos líderes, quando sabemos que somos tutelados, quando somos corrigidos por aqueles que o Senhor colocou sobre nós, nós devemos louvar a Deus por termos a oportunidade de alguém nos chamar a atenção no momento certo, antes do tropeço derradeiro, antes daquele momento onde a tragédia será grande. Você pode voltar-se e dizer obrigado, porque existem líderes, existem guias que são colocados por Deus, que são submissos a Deus, e por isso devemos respeitar a cada um deles. Isso é um privilégio tremendo que só um membro da Igreja de Cristo tem, irmãos. E como membros da Igreja de Cristo, devemos valorizar não apenas a comunhão, que nos faz estar aquecidos nesta caminhada, mas também pelos tutores que o Senhor levantou nas nossas vidas, para estarmos sendo guiados pelo caminho de Deus. Aqueles que fazem voos solos, os senhores de si mesmos, acabam tropeçando, porque não tem ninguém para mostrá-los aonde eles estão errando.
E isso é uma falha tremenda. Graças a Deus pelos nossos líderes, pelos nossos pais, tementes ao Senhor, que nos levam a vivermos a verdadeira igreja de Cristo. Amém? E por último, eu quero compartilhar com você que o membro da igreja de Cristo, ele não apenas tem a oportunidade de vivenciar a comunhão e de ser tutelado, mas ele também tem a oportunidade de crescer. Na casa de Deus, você cresce. E você cresce porque o Senhor vai fazer com que você, esta semente que o Senhor colocou na tua vida, se desenvolva e dê muito fruto. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto do livro de Efésios capítulo 4. E Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando dos dons, está falando da igreja de Cristo, dessa igreja que manifesta os dons do Senhor. E aí, a partir do verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, Efésios 4:4, ele vai dizer: há um só corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Verso 12, depois de descrever os dons, o apóstolo Paulo vai falar: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amados, o crescimento do crente advém do exercício da prática dos dons na comunidade. E aí, a partir do momento que você é recebido numa comunidade de fé, Deus usa o seu dom para abençoar a vida daqueles que estão ao seu lado. Isto promove o teu crescimento pessoal e promove o crescimento daqueles que estão na casa de Deus. Deus dá a uns o dom de pregar, Deus dá a um outro uma voz linda para louvar a Deus nos louvores, Deus dá o dom de evangelizar. Olha quantos dons Deus tem distribuído aos seus servos, e muitos não usam esse dom e acabam enterrando o talento que Deus colocou em suas mãos. Mas louvado seja Deus, quando aquele membro da igreja de Cristo, sabendo que tem um dom dado por Deus, ele desenvolve esse dom, abençoando a vida da igreja através da instrumentalidade dos seus servos. É o Deus que está em todos, age através de todos para o aperfeiçoamento dos santos e a edificação da igreja. Nós crescemos quando nos esforçamos para que todos tenham crescimento. Na igreja, irmãos, ninguém deve chegar primeiro. Todos nós devemos chegar juntos. O nosso esforço não é para chegar primeiro que o irmão. O nosso esforço não é para crescer primeiro que o irmão. O nosso esforço é para que eu cresça e você cresça junto comigo. Eu me alegro com o teu crescimento. Eu me alegro com o teu sucesso, não é? Na casa de Deus. Eu me alegro quando você é bem-sucedido na casa de Deus. E esta alegria é compartilhada, porque todos nós crescemos juntos. Se um cresce e o outro não cresce, alguma coisa está errada. Mas graças a Deus que o Senhor nos dá a oportunidade de crescermos. E eu finalizo esse tópico falando uma seguinte frase: igreja não é uma organização, a igreja é um organismo. Igreja não é uma instituição que tem um nome na parede. A igreja é um organismo vivo, e todo organismo vivo precisa crescer para sobreviver. Essa é a oportunidade que Deus dá à igreja de Cristo
quando ela faz parte de uma família. Essa igreja, ela tem a oportunidade de vivenciar a comunhão, ela tem a oportunidade de ser tutelada e ela tem a oportunidade de crescer. E eu finalizo, irmãos, perguntando para você: você que é a igreja de Cristo, você tem usufruído de todos os privilégios e benefícios de se viver numa comunidade da fé? Você tem sentido esta comunhão na sua igreja? Não estou dizendo de todos pensarem da mesma forma, mas que haja o respeito de você saber que na diversidade as nossas diferenças nos completam, porque em Cristo nós somos um. Você consegue ver isto na Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes? A comunhão que aquece, que faz com que você se sinta confortável no meio desta comunidade. Você consegue vivenciar a tutela dos seus líderes, do seu pastor, dos presbíteros desta igreja, dos diáconos, dos presidentes de sociedades, do seu pai, da sua mãe. Você consegue vivenciar isto na tua comunidade de fé? Se isto acontece, você está numa igreja saudável. Você tem crescido nesta comunidade? Você tem tido a oportunidade de desenvolver os teus dons? Você tem feito muito mais do que você imaginava fazer? Ou você tem sentado nos bancos e tem apenas se alimentado e é aquela ovelha gorda que está tão cheia de si que não compartilha um pouco daquilo que recebeu durante tanto tempo? Precisamos, irmãos, crescer e crescer juntos. É um privilégio ser membro da Igreja de Cristo. Se você é membro, você faz parte daqueles que têm esse grande privilégio em suas mãos. Mas se você não faz, se por algum motivo você está afastado da igreja, se por alguma decepção você se afastou da caminhada da fé, você largou o ministério, você cantava em algum lugar, você pregava, você evangelizava, você trabalhava com criança e não faz mais, eu quero convidar você a rever os teus conceitos, porque estar dentro da casa de Deus é o melhor lugar aonde você poderia estar. Amém? Será que você tem a liberdade de olhar para o irmão que está do seu lado e dizer como nós cantamos: você é importante para mim? Será que o Espírito de Deus pode te levar a fazer isto? Você chegar com sinceridade, virar para o teu irmão e dizer: você é importante para mim. Como uma palavra faz diferença. Agora, tem irmãos que estão nos visitando. Fala para o irmão que está visitando: você é importante para mim. Você é muito importante para mim. Porque, irmãos, nesta caminhada, o que o Senhor quer é que nós estejamos juntos para a glória e honra do nome do Senhor. Quem tem orgulho de fazer parte da Igreja de Cristo? Somos nós, não é isso? Vamos louvar ao Senhor com um cântico. Jessé, podemos louvar ao Senhor com aquele cântico Agnus Dei, não é? Vamos ficar em pé, irmão. Já estamos encerrando o culto desta noite. Nós vamos encerrar louvando o nome do Senhor. E nós vamos cantar esta música sabendo o seguinte: você vai louvar a Deus porque você faz parte da Igreja de Cristo, amém? Amém. E todo aquele que faz parte da Igreja de Cristo é um privilegiado. Louve o nome do Senhor com toda a tua força, com todo o seu entendimento, com alegria. Louve o nome do Senhor, porque o nosso Deus nos fez membros da Igreja de Cristo. Aleluia.
nos compraste por um alto preço, Senhor Deus, e hoje fazemos parte da Igreja de Cristo. Somos povo do Senhor, resgatados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Senhor, glorificamos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor nos ama e que o Senhor ama aqueles que entendem e abraçam a mensagem do Evangelho. Por isso glorificamos o Teu nome, pela oportunidade, pelo privilégio de sermos parte da Igreja de Cristo, não pelos nossos méritos, mas pela Tua graça, graça incomparável, graça poderosa e abundante graça. Deus, recebe a nossa adoração nesta noite, pelos meus irmãos que hoje estão fazendo parte desta comunidade da mulher. Obrigado porque eles são bênção neste lugar. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que neste lugar o Senhor cuida de nós. Ó Deus, recebe a adoração do Teu povo. Nos dê uma semana de vitórias na Tua presença. Que essa semana seja uma semana com grandes experiências com o Senhor. E quando chegarmos em casa, que possamos encontrar um ambiente de paz, de harmonia, para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.